Porque a pintura, ela fala justamente, trata justamente essa cena. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Esse ator, perdão, pintor, que é irlandês, é o Daniel McLeese, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas aqui nós vemos a corte, né? O rei Cláudio, a rainha Gertrudes, possivelmente aqui Polônio. Vocês percebem que ele está até com uma vara, é um símbolo de conselho mesmo. Naquela pintura que eu postei para vocês de Polônio, também está ali com uma vara. Aqui nós temos Hamlet, que pediu para ficar, perdão, no colo ali, sob os pés de Ofélia. Aqui nós temos uma figura que parece ser Horácio. Hamlet pede para Horácio, Horácio sabe da denúncia que o espírito de Hamlet falou para o filho, porque estava presente Horácio e Marcelo, e ele pede para que Horácio possa ver a reação do rei Cláudio. Então, a cena, ela sendo encenada aqui, ao fundo, no centro. Então, nós vemos o rei deitado e o envenenador colocando aqui no ouvido do rei. E tanto Hamlet como Horácio percebendo aqui, né, a afetação, a reação, o constrangimento do rei. Então, assim, sempre as pinturas, elas retratam de maneira, assim, magnífica, não só cenas históricas, mas também obras como essa aqui que a gente está vendo. Existem mais detalhes que a gente poderia aqui abordar, né, mas que eu desconheço, e é isso, tá? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Sim, Lúcia. É bom para a gente até. Porque eu gosto de postar lá as imagens, para a gente poder materializar, né? Ficar só na imaginação, muito bom, muito bom. Todo livro, você só tem as palavras, mas quando tem uma ilustração, exatamente, visualizar a cena. Quando tem uma ilustração, fica bem melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Lúcia, Dani, mais alguém? Quer abrir o microfone ou quer colocar aqui no nosso chat? Então vamos. Se alguém quiser falar, é só sinalizar. Então vamos lá. Estão vendo? Sim. Beleza. Achei ótimo a colocação para observar o rei. Exatamente. Porque esse é o plano do Hamlet. Você vê como ele é estrategista. Ele está como a gente fala, está se fazendo de maluco. Né? O carioca fala assim. Está se fazendo de maluco. Ele está estrategicamente dissimulando a sua loucura, mas ali vocês veem, ele pegou aquela situação dos atores e já criou um plano e já colocou os atores ali para encenarem e ao mesmo tempo ficar prestando atenção no rei. E a gente vai ver agora, ele vai, né, o rei vai ficar afetado e vai falar assim, ué, mas por quê? Não tem nenhum motivo para isso? Né? Vamos lá, vamos ler.
Ofélia, o que quer dizer isso, meu senhor? Ora, safadeza disfarçada. Quer dizer maldade. O Milor Fernandes, ele coloca mistério maligno, ou melhor, maldito. Mistério, fica essa questão do segredo, né? Que ele tem esse segredo. Ele sabe que o rei matou o pai dele, o tio, né? Ofélia, parece que o mostrado conta o argumento da peça. Exatamente. Entra o prólogo. Hamlet. Saberemos por esse camarada. Atores não sabem guardar segredo, contam tudo. A questão do segredo. Por isso que eu trouxe aqui a tradução do Milor. Mistério maligno. Então, um segredo. Atores não sabem guardar segredo. Ofélia, e nos dirá o que quis dizer aquela cena? Certo, Hamlet diz. Ou qualquer cena que lhe mostrar. O que não tiveres vergonha de mostrar, ele não terá vergonha de explicar. Ofélia, sois maldoso, sois maldoso. Vou ver a peça. Então, me deixou com a pulga atrás da orelha, então vou ver a peça. Prólogo. Para nós, digna audiência, pedimos vossa clemência e vossa atenta paciência. Sai. Hamlet, isso é prólogo ou inscrição em anel? Muito curto, né? Ofélia, é breve, senhor. Hamlet, o amor de uma mulher. Então aqui ele respondeu conforme a resposta dela, né? O Milor Fernandes coloca como o amor da mulher. É breve. Então ali é uma referência à própria Ofélia, mas também uma referência a Gertrudes, a sua mãe, que após a morte do seu pai foi logo ali contraindo matrimônio com o seu tio. Entram os atores rei e rainha. Ator rei. Aqui a Bárbara coloca ator rei. O Milor Fernandes coloca atriz. Quando chega a companhia de atores, a gente vê que tem um homem vestido de mulher e nós vemos também que tem uma mulher, porque em algum dado momento Hamlet se refere Hamlet fala com ela, se refere a ela na sua fala, que ele está falando com todos ali. Então, aqui é ator rei, perdão, ator rei não. Desculpa, gente. Ator rainha, tá aqui. Ator rainha. E no Milor Fernandes é a atriz, né, que seria mais apropriado, mas eu não sei o original. Dessa vez eu não recorri ao original. Que também não tem muita assim, relevância. Ator rei. 30 voltas o carro do Áureo Apolo deu em torno a Netuno e sobre o solo de Telos. 30 dúzias de luares, com sua falsa luz viram os mares, depois que o amor nos une num abraço, e Himeneu fez eterno nosso laço. Então, aqui vamos por partes. Então, aqui nós vemos figuras da mitologia, a tradição clássica, né? Mas não foi por amor. No caso aqui em cima, é breve, Senhor, o amor de uma mulher, como o amor da mulher. Sim, a rainha. A gente vai ver que a rainha, ela agora, ela vai ter também
quando o Hamlet ele propõe aqui toda essa encenação, ele tem ela como alvo. Ele tem ela como alvo. Então a gente vai discutir essa questão da Rainha Gertrudes agora. Tá? Agora, vamos em partes aqui. 30 voltas o carro de Apolo. Então, Apolo, na mitologia, é o deus solar, identificado com o movimento diário do Sol. Seu carro, puxado por cavalos, simboliza o ciclo do tempo. Então, 30 voltas, está aqui no início, indica meses ou anos, a passagem do tempo regulada pelo Sol. Porque a contagem de dias não era como a nossa, tá? Ah, mas 30 voltas poderia se referir também a dias, né? Mas para aquela época era uma outra contagem. Deu em torno de Netuno. Netuno é o Poseidon, o deus do mar. A menção aqui é simbólica, né? O Sol ele percorre os céus, mas por causa dos raios solares, né? De sua energia, percorre também os mares. Então ele marca, no caso aqui, né? Deu em torno a Netuno. Ele marca e sobre o solo de Telos. Telos, Gaia, né? A Terra. Então percorre tanto o mar como a Terra. Então Apolo ele marca o tempo na Terra. 30 dúzias de luares. Então, assim, na contagem aqui seriam 360 dias, um número ligado ao círculo, a totalidade, que era o calendário solar e lunar, o calendário antigo, antes de nós termos a fixação dos 365 dias. 360 dias, aqui, equivale à completude temporal. Tá? Então, seria a completude. 30 dúzias de luares com sua falsa luz viram os mares, depois que o amor nos une num abraço. E Himeneu, deus das núpcias, do casamento. Então, está falando aqui de casamento, de fez eterno o nosso laço. Aqui de matrimônio. Um casamento, um laço eterno. Eterno. Então está falando da relação do rei e da rainha, que são personagens aqui da peça. Então é como se o casamento fosse eterno. Não tivesse essa marcação temporal. Na verdade, a completude temporal. Rainha. Outras tantas jornadas. Ah, deixa eu ver aqui. Eu coloquei a do Milor Fernandes aqui. Já o sol 30 voltas perfeitas tinha dado sobre o verde da terra e o mar salgado, 30 dúzias de luas usando luz alheia, tinham 12 vezes 30 sido lua cheia, desde que o amor uniu você e eu pelos laços sagrados do Himeneu. Himeneu, deus das núpcias, do casamento. Uma forma poética aqui de apresentar. Rainha.
Outras tantas jornadas sol e lua façam sem que este amor se nos destrua. Mas, ai de mim, estás tão mudado agora, tão longe da alegria e humor de outrora, que eu te estranho. E conquanto isso me doa, não te quero afligir, magoar à toa, pois o amor da mulher iguala o medo. Ou não os tem, ou sofre tarde ou cedo. Agora que este amor provou que existe, meu medo é igual, e isso me torna triste. Se amor é grande, a dúvida é temor. E onde o medo cresceu, cresceu o amor. Ator rei. Meu amor, vou deixar-te sem demora. Minhas forças vitais se vão embora. E tu deves viver num mundo lindo, cercada de honra e amor. E alguém sorrindo te virá desposar. Ator, rainha, né? A atriz. Não sigas, não. Um novo amor seria uma traição. Então, no caso aqui dele morrendo, ela casar com outra pessoa, casar de novo. Não sigas, não. Um novo amor seria uma traição. Um outro casamento, um ato odioso. Só se casa outra vez quem mata o esposo. Olha só. Pessoal, nós vimos o seguinte, que Hamlet, quando ele fala com o primeiro ator, ele fala que iria compor alguns versos para colocar ali na peça. Então a gente não sabe se esse texto era da peça ali da época, porque essa peça não existe, é uma peça fictícia criada aqui em Hamlet. Então a gente não sabe se foi ele que criou os versos. Agora, esse verso aqui está mais ou menos atrelado à ideia dele, ao que ele sente. Supõe a rainha como cúmplice? Sim, porque como Hamlet não tem provas, não tem evidências, tem assim indícios, ele está ainda planejando isso, ele coloca esse verso, provavelmente, foi ele que colocou, para ver a reação também da rainha. Eu vou falar sobre isso, esse duplo alvo que ele tem, mas já adiantando para vocês isso, que ele também quer ver a reação da rainha, principalmente a do rei. É isso que nós lemos. Mas, por um ou outro indício aqui no texto, parece que ele também está prestando atenção na rainha. Então, é um pensamento do próprio Hamlet? É uma indireta para a sua mãe? Só se casa outra vez quem mata o esposo. Será que a sua mãe, como a Lúcia colocou, é cúmplice? Tá? Vamos lá. Hamlet à parte, consigo mesmo. Olha o veneno. Ele falando consigo mesmo. Rainha, as razões de aceitar segundas bodas, não são de amor, são de interesse todas. Aqui parecem palavras do próprio Hamlet. Hamlet, ele quis colocar ali o seu pensamento, manifestar publicamente o seu pensamento. Por quê? Porque se ele não pode dizer, ele coloca ali pela arte. Muitas vezes a arte ela é utilizada como um instrumento
para poder falar aquilo que não se pode dizer publicamente. Nós vimos isso no Brasil, em momentos onde há censura, na história nós vimos isso, né? Em momentos onde há censura, os artistas, eles utilizam a arte, eles utilizam a linguagem simbólica, metafórica, ambígua, para poder dizer aquilo que eles não podem dizer diretamente. Hamlet, provavelmente, porque ele fala que vai colocar versos, escrever versos e colocar, adicionar ali na peça, ele está colocando seus próprios pensamentos ali publicamente, sem falar abertamente o que significa, tá? Então essa forma de você utilizar a arte como um instrumento para falar aquilo que não se pode falar abertamente. Não são de amor, são de interesse todas. Mato de novo o esposo falecido quando no leito beijo o outro marido. Atorrei. És sincera, eu creio nessas frases, mas nossas decisões são bem falazes, enganadoras, ilusórias. O Milor coloca assim: é comum falarmos mais e fazermos menos. Intenções são escravas da memória, são fortes, mas têm vida transitória. Qual fruto verde? Então, o que a gente está vendo? A rainha, ela declara o seu amor, promete fidelidade, lealdade, não vai casar com mais ninguém, ele foi o grande amor da vida dela. E o rei falou assim: ó, calma, você está falando aí, é igual aquela passagem do Novo Testamento de Jesus e o apóstolo Pedro. Pedro, não, para onde tu fores eu irei, se for para a prisão, não vou deixar nada te acontecer. Mas calma, que o galo vai cantar. O galo vai cantar, e aí você vai ver o que você vai fazer. Né? Antes dele cantar, você vai ver o que você vai fazer. Então, toda essa demonstração de afeto, de lealdade, diante da circunstância, ela pode cair. É isso que o rei está querendo ali falar. Intenções são escravas da memória, são fortes, mas têm vida transitória. Qual fruto verde que se ostenta duro e há de cair quando ficar maduro? É fatal que esqueçamos de nos dar o que a nós mesmos temos de pagar. Aquilo que juramos na paixão, finda a mesma, perdeu a ocasião. Então, aqui, ó. A violência das dores e alegrias destrói as suas próprias energias. Onde há prazer, a dor pôs seu lamento. Se a mágoa ri, chora o contentamento. Que bem poético. O mundo não é firme e é bem frequente o próprio amor mudar constantemente. O mundo, a vida está sempre em movimento, o amor também ele está em movimento, ele muda. E ainda está para ficar provado se o fado guia o amor ou este o fado. Aqui fado é destino, sorte. Mas o Milor Fernandes coloca a vida. Se a vida guia o amor ou este a vida. Aqui é se o destino guia o amor ou este a vida. Se o grande cai, não possui mais amigos, sobe o pobre e não tem mais inimigos. Então, se o grande cai, não possui mais amigos, ele era grande, caiu, perdeu o prestígio, né? Sobe o pobre e não tem mais inimigos. Todos viram amigos. Tem a ver isso aqui com a roda da fortuna, porque ele coloca fado aqui, o destino, né? A gente falou da deusa fortuna, é aquela que determina o destino dos indivíduos. E na roda da fortuna, que era essa crença medieval, e também ali por um tempo na Renascença, se a pessoa está em cima, ela coloca e ela pode gerar a roda, o timão, e quem está em cima vir para baixo, e quem está embaixo vir para cima. Então tem essa ideia aqui.
O Milor Fernandes ele coloca: se o poderoso cai, somem de somar até favoritos, para, né, ficar em destaque. Se o pobre sobe, surgem amigos irrestritos. Se o pobre foi para cima por questão de dinheiro, riqueza ou de prestígio social, de reconhecimento, fama. Aqui no Brasil a gente poderia falar assim, sei lá, obteve um cargo público do alto escalão, aquele fulano ali agora é alguma coisa, né? E aí ele tem prestígio, aí ele tem amizade restrita, todos são amigos. Esse movimento lembra Heráclito, perfeito, Lúcia. A questão do ser e não ser, né? Um não anula o outro, enquanto um é, o outro não é. E esse que não é, quando passar a ser, aquele que era, passará a não ser. Então, essa questão do movimento. A vida, o Hamlet ele usa esse argumento aqui. A vida é um movimento. Vamos lá. E tanto amor à morte se escraviza, que amigos tem quem deles não precisa. Quem na dor prova o amigo que é constante, quem na dor prova o amigo que é constante, prepara um inimigo nesse instante. O Milor coloca assim: mas quem, precisado, prova um falso amigo, descobre oculto nele um inimigo antigo. Então, quem na dor prova o amigo que é constante, prepara um inimigo nesse instante. Aí o Milor coloca: quem prova um falso amigo, descobre oculto nele um inimigo antigo. Mas para terminar como o começo, cada fato é a ideia tão avesso que os planos ficam sempre insatisfeitos. Julgas casar de novo indecoroso, mas casarás quando morrer o esposo. Então aqui o ator rei ele dá um ultimato, o personagem rei. Neguem-me pão à terra e luz os astros, dia e noite sem trégua, ande eu de rastros. Mude a esperança em desesperação, seja meu alvo a cela da prisão. Tudo que fere e desfigura a face, se oponha ao meu desejo e o despedace, persiga-me a má sorte eternamente, se uma vez viúva eu case novamente. Então, prometendo ali, fazendo essas juras de amor, prometendo fidelidade após a morte do esposo. Aqui está tratando um lugar de constante, exatamente. Nessa abordagem de Heráclito, né? Tá, da palavra. Você que era constante de movimento. Tratante. Aqui, ó. Que amigos tem quem deles não precisa? Não. Quem na dor prova o amigo que é tratante, fica melhor. Engraçado, fica melhor. Eu não sei porque está constante aqui. Fica melhor entendido. Interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Vou abrir esse espaço. A rainha dissimulada. Ela, Lúcia, ela pode até estar com. Que nem Pedro, né? Apóstolo Pedro. Só que aqui. Não, é diferente do apóstolo Pedro, me desculpem. Porque aqui ela participa, né?
Ela participa. Aquela participa. É uma dissimulação. Uma dissimulação. Mas vamos ver. Vamos ver o decorrer da peça. Que intriga, que novela. Não tem novela que supere essa história aqui. Vamos lá. Hamlet. Se agora ela quebrasse o juramento, olha aí, Lúcia, ele, né, colocando aí o fogo aí. A torre, forte jura, mas deixa-me um momento. Tenho um espírito tonto e gostaria de repousar no sono este árduo dia. Então ele vai descansar ali naquele banco, ali banco nas flores ali, e dorme. Atriz. Teu cérebro cansado embala, pois, e nunca haja infortúnio entre nós dois. Ele dormindo, ela parece sincera, mas e sai. Agora, Hamlet, ele vira para a mãe, para a rainha, e pergunta: Senhora, que vos parece a peça? Rainha, a dama faz protestos demasiados. Olha só. Então, essa é a impressão de Gertrudes. A dama faz protestos demasiados. Então, assim, parece que o foco inicial aqui, não o foco principal, porque Hamlet já tinha falado com Horácio, eu quero ver a reação do rei Cláudio, que é o assassino, é o criminoso, provocando a rainha. Ele está provocando a rainha. E ela responde dessa maneira: a dama faz protestos demasiados. Ele visou ali constranger a mãe. Se a gente pensar que ele colocou ali certas falas, ele pensou em constranger a mãe, expor ali a hipocrisia matrimonial entre os dois. Espelhamento psicoafetivo, por isso pensa nos protestos demasiado. Exatamente, ela está fazendo um espelhamento. Ela está olhando aquilo e está pensando nela. Tem esse é a expressão técnica, é o termo técnico, né? Espelhamento psicoafetivo. Aquilo afeta ela, né? Então ela olha aquilo ali e ela fica afetada, porque se volta contra ela. Mira o rei, mas não deixa a rainha de fora. Exatamente. O alvo principal é o rei, mas agora na provocação ele vai inicialmente a mãe, porque embora assim, se ele for fazer uma ação de vingança, que a gente sabe que ele está num dilema. Ele fica ali entre o desejo de exercer a brutalidade, a violência, para poder fazer a vingança que o pai pediu, e poder também honrar o nome do pai, honrar o nome dele, honrar o nome, né? Honrar o próprio reino, porque ele é o rei na linha sucessória, ele tem que ser o rei, e a covardia, ele está entre esses dois. Ele é covarde. Por quê? Porque ele acha que ele não tem a coragem suficiente para fazer isso. Então, ele está nesse dilema, e aí ele está fazendo essas estratégias, né, para arrumar esses indícios do crime, e o pai falou: não toca na sua mãe, deixa sua mãe de fora. Mas isso não quer dizer que ele busque resposta, que ele provoque a mãe. Tá? E a gente vai ver que ele vai ter uma conversa só com ela. Ela está ali envolvida. Não na trama da morte do rei. Eu falo assim, tem toda aquela circunstância ali. Hamlet, mas ela manterá sua palavra. Ou seja, ela manterá. Tem gente que não. Rei, leste o argumento, não contém ofensas. Ou seja, você viu se vai ofender, um vai ofender o outro aí nessa peça? Tem faixa etária?
classificação, né? Tem alguma ofensa? Porque pode ir contra o rei também. Como é que vai? Já pensou ter ali ofensas contra o rei? Não, é tudo brincadeira, Hamlet diz. Veneno de brincadeira. Mas o veneno que o rei usou era verdadeiro. Nenhuma ofensa neste mundo. Rei, como se chama a peça? A Ratoeira. Ué, a peça não se chamava O Assassinato de Gonzaga? A peça não se chamava O Assassinato de Gonzaga? Por que a ratoeira? Porque a ratoeira é a armadilha, né? A ratoeira é para pegar o rato. O que Hamlet está fazendo aqui? O Hamlet está brincando. Hamlet está ironizando aqui. É a ratoeira. Porque um rato vai ser pego. Mas o que tem isso? A vossa majestade e a nós que temos almas livres. Isso não atinge. Que se acovarde o pangaré sarnento, o Milor Fernandes coloca cavalo de rédea curta, nossos lombos não ficarão marcados. Cavalo de rédea curta, relinche de dor. Nós temos a rédea solta. Nós somos almas livres, a gente não tem culpa no cartório, né? Assim que a gente fala, para deixar o rei Cláudio mais apreensivo. Brincando com fogo, brincando com fogo. A ratoeira. Por quê? Vai pegar um rato. Ele muda aqui o título da peça para brincar ali. E ele fala, ó, por que você está assim? Né? Nós somos almas livres, nós não temos culpa de nada, culpa no cartório, né? Para quê? Tem que se afetar com nada. Tem ofensa, o rei está preocupado, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque as cenas já estão ali desvelando ali os segredos ocultos do rei. Entra o Luciano. Luciano é um ator, tá? É um personagem. Esse é um tal Luciano, sobrinho do rei. Ofélia, sois tão bom quanto um coro, senhor. Hamlet, poderia narrar o que vai entre tu e o teu amante, se eu pudesse ver como se acariciam os títeres. Ele aqui falou dessa forma, não quer dizer que ela tenha algum amante, né? Aqui, amante não de ser relação extraconjugal, mas de ser aquele que ama e amado, né? Amante amado. O Milor Fernandes coloca assim: daria um bom intérprete entre você e o seu amoroso, se pudesse ver os dois marionetes marionetando. Porque títeres é bonecos animados. Pode ser marionetes de fios ou fantoches. Na época existiam as duas modalidades. Fantoche, que quando você veste, né, aquele boneco, teatro de fantoche, e marionete de fios, que é você, o boneco ele fica sendo suspenso, né, esticado por fios. Né? Muito legal, por sinal. Ofélia, sois agudo, senhor, sois agudo. Afiado. Hamlet, custar-te-ia um gemido tirar-me essa agudeza. Ofélia, ainda melhor. Ou antes, pior. Então ali é um jogo de... Né, ping-pong. Bate e volta. Assim é que enganais vossos maridos. Começa, assassino. Pústula, deixa essas caretas danadas e começa. O Milor coloca:
ao ator começa assassino, então ele está se referindo ao ator que vai fazer o Luciano. Pústula tem um sentido biológico, que seriam pequenas elevações na pele, lesões, resultados de inflamações ou infecções, mas na Bíblia, quando essa palavra aparece, o sintoma indicava lepra ou alguma doença na pele. E a gente sabe que a lepra na Bíblia, ela torna a pessoa imunda, impura, e ela precisa ser examinada por um sacerdote. Então, ali no contexto da Bíblia, seria até pecado. A pessoa estar com uma lepra, com alguma doença de pele, ela estaria em pecado, seria uma impureza espiritual. E ela era retirada ali do arraial, do povo, e quando acabasse tudo, ela era examinada pelo sacerdote, o sacerdote fazia ali o sacrifício, né, uma oferta para Yahvé. Mas o Milor Fernandes, ele coloca peste, tá? Peste, deixa essas caretas danadas e começa. Vem o corvo, grasna e clama por vingança. Essa semana eu estava vendo mais uma vez o poema do Edgar Allan Poe, O Corvo, e aí quando eu li essa passagem eu lembrei, porque eu dei uma olhada no poema, né? Se vocês não leram, posso até colocar lá no nosso grupo o poema, a tradução de Machado de Assis, O Corvo. Muito bonito. Parece que agora tem uma série, Wandinha, né? E ela tem essas referências na série, tem as referências, a garotada está assistindo aí, e tem referências ao Edgar Allan Poe, e parece que o nome é a Wandinha da família Addams. A Wandinha da família Addams. E parece que a escola onde ela estuda é a fala, é o que o corvo fala pro personagem. Nunca mais. Nevermore. Mas a gente lê sim. Então, esse Luciano, ele, sobrinho do rei, ele é o assassino. E ele despeja veneno no ouvido do rei adormecido. Essa referência, Hecate é a deusa grega ligada à feitiçaria. É a deusa das bruxarias. Então, quando ele coloca ervas à meia-noite preparadas, com a maldição de Hecate infectadas, aqui o Shakespeare ele cria uma atmosfera de crime meio que ritualizado. Não que seja um ritual de fato. Tem uma conotação aqui poética na encenação. Então é uma coloração assim de feitiçaria e conspiração noturna. E ecoando a ideia do destino fatal do rei, né? Então essa questão de eu vou frisar aqui conspiração noturna, trevas, sabe? Algo que não faz parte do bem. É isso que eu queria falar. Algo do mal e não do bem. Da bruxaria, da feitiçaria. Tá? Hamlet. Ele o envenena no jardim por suas posses. O Milor fala, para usurpar o Estado.